então, com vocês, meus amigos, que dia lindo, mas que dia maravilhoso pra eu falar que eu já assisti a 4ª temporada de Cobra Kai. Sim, senhor, assisti 2 vezes, estou indo assistir a 3ª vez. Tá privilegiada, eu sei. A 4ª temporada de Cobra Kai, ela vai chegar no dia 31 de dezembro pela senhora Netflix, também conhecida como Sexta-feira Agora. Essa série incrível, essa série maravilhosa, essa série que não me decepciona assim nunca, nunca mesmo. Não vejo a hora de todos vocês aí assistirem também e a gente poder conversar com spoilers, mas no vídeo de hoje, como a série ainda não foi lançada, eu vim aqui conversar com vocês sem spoilers, tá? Só assim, um gostinho do que vai acontecer, um gostinho do que você pode esperar, tá? E preparar vocês sobre algumas coisinhas que vão acontecer nessa temporada. Se você não gosta de saber assim absolutamente nada mesmo, eu recomendo que você espere o lançamento da série, tá? Mas eu vou falar coisas que tem no trailer, coisas que a gente meio que já sabia, vou falar sobre alguns personagens e... Ai, gente, chega de conversa e bora lá que eu tô ansiosa. Bom, a 4ª temporada, ela começa exatamente naquele momento final da 3ª temporada, quando o senhor Daniel LaRusso e o Johnny, eles chegam para treinar os alunos. Sim, como já era de se esperar, esses acontecimentos trazem, assim, momentos simplesmente engraçadíssimos, mas a gente também tem várias tretas do Daniel e do Johnny em relação a isso. É bem difícil deles entrarem em um acordo sobre como treinar e o que fazer. Então, às vezes, um começa a treinar ali a galera e aí o outro começa a fazer muito barulho e aí o Daniel já não consegue meditar direito. E aí, como a gente já viu no trailer, chega um momento que o Daniel, ele começa a aprender as técnicas do Johnny e o Johnny começa a aprender as técnicas do Daniel. E isso é muito importante porque a gente vai vendo não somente os alunos meio que avançando nas suas técnicas, mas a gente também vê esses dois avançando bastante e tendo ali um conhecimento maior e tentando abrir a mente sobre o karatê um do outro ali, né? Mas é claro que as coisas não serão tão fáceis assim não, tá? Afinal de contas, a gente tá falando de Daniel e Johnny, que tem a cabeça dura, então vai ser complicado sim, e é bem interessante que os alunos, eles não têm tanta dificuldade assim quanto esses dois. Então, os alunos, na verdade, eles estão com sede, eles estão com grandes expectativas para aprender tudo. Então é bem legal que os próprios alunos, em vários momentos, vão tentando colocar um certo juízo na cabeça do Daniel e do Johnny. Porém, eu gostei bastante desse desenvolvimento da história do Daniel e do Johnny. A gente vai vendo os dois cada vez mais próximos, porque assim, eles têm brigas, assim, discussões, mas não são tão sérias como tinha antigamente, por exemplo. Eles conseguem se entender e aí briga de novo, aí se entende, aí briga de novo. Essa é a relação desses dois. Porém, de acordo com tudo que aconteceu, eu acredito que a relação deles na 5ª temporada estará ainda melhor. Nessa temporada, na verdade, eu gostei bastante porque a gente tem várias misturas aí, né? Nós temos relações diferentes, personagens que não tinham tanta interação assim, começaram a ter mais interação aí nessa temporada, tem uma certa aproximação aí que eu particularmente não esperava de jeito nenhum, que eu não posso falar, obviamente, para não dar spoiler, eu quero que vocês tenham essa experiência assim como eu tive a minha, porém existem algumas relações que a gente já sente essa aproximação desde o trailer, como por exemplo o Daniel e o Miguel. Os dois têm uma relação bem interessante e eu gostei da série ter trabalhado isso nessa temporada. É claro que também não vai ser tão fácil assim, afinal de contas o Johnny, ele vai ter muitos ciúmes do Miguel e vai ter medo de perder o Miguel pro Daniel, mas é muito legal porque eu sempre soube, eu sempre vi na verdade que o Miguel e o Daniel, eles têm muito em comum, então a gente vai ver bastante aí isso
nessa temporada também. Mas calma que a série também não vai esquecer da relação do Johnny e do Miguel não, tá? Então, com isso, eu posso dizer pra vocês que eles conseguiram trabalhar muito bem a relação dos personagens nessa temporada, até mesmo uma reaproximação do Dimitri e do Falcão, que a gente já vai falar a respeito disso. Eu gosto bastante dessa amizade, só que com isso a série ficou trabalhando ali a relação dos personagens, aproximando eles, amadurecendo muitos personagens, então a gente acaba tendo uma quantidade menor de cenas de ação ali a princípio. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, mas para mim não é, de jeito nenhum. Isso não me incomodou, assim, não tô falando que não tem luta, mas não tem nada muito grandioso antes do torneio, tá? Tem uma coisinha aqui, um chute na cara ali, um chute no saco ali, uma coisinha aqui, outra ali. Mas assim, eles deixaram de fato para as maiores lutas acontecerem no torneio. This proposal will revolutionize the tournament. Então é exatamente por isso que algumas pessoas podem pensar que o começo dessa temporada, que a temporada esteja parada. Mas eu não acho, até porque eu sempre falei pra vocês que Cobra Kai, apesar de ser essa série que parte pra luta física, que a gente tem esse negócio do karatê, soco na cara e cospe na cara do outro, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo é uma série que fala sobre as lutas internas dos personagens, né? Sobre o psicológico deles, personagens que precisam de equilíbrio. O próprio Sr. Miyagi falava que o karatê também tinha essa coisa do equilíbrio, né? Então, a gente vê bastante isso nessa temporada, por exemplo, de personagens que são bonzinhos e precisavam de uma coisa mais raivosa, que precisava colocar mais a raiva pra fora. E, ao mesmo tempo, nós vimos personagens que tinham muita raiva, que precisavam do tal equilíbrio, entendeu? Que precisava ter ali o meio termo. Então é muito legal ver essa brincadeirinha, na verdade esse desenvolvimento de personagem. Nós temos vários outros questionamentos, né? Por exemplo, o Johnny e a mãe do Miguel, a Carmen, né? A gente tem toda essa relação aí trabalhada, a gente tem ele preocupado sobre a reação do Miguel, o que vai acontecer, como contar pra ele. A gente também tem vários questionamentos aí de alguns personagens, principalmente o Miguel, sobre faculdade, que faculdade fazer, o que eu quero pro meu futuro. Mas assim, o Miguel é um personagem que ele pode surpreender muita gente aí nessa temporada. Eu acho que ele tá muito maduro, assim, de verdade. A gente consegue ver uma grande mudança do Miguel ali da primeira temporada pra essa temporada. A gente fala, uau, como esse menino amadureceu, como esse menino cresceu. Então, ele consegue ter vários questionamentos assim, fora do karatê, sabe? Então por isso que eu falo que a história dele pode surpreender muitas pessoas. Eu gostei bastante, mas se você tá esperando muita ação, muita treta e muita coisa assim em relação a ele, mano, vai com calma. A história dele vai surpreender, sim, não tô falando que não, principalmente no final, assim, eu não esperava o final do Miguel nessa temporada, assim, definitivamente eu não vi particularmente nenhuma teoria de ninguém, até porque eu não vejo muitas teorias de outras pessoas, né, mas eu especificamente não tive essa teoria aí do Miguel no final, então a história dele me surpreendeu bastante, dando uma abertura gigantesca pra trabalhar ainda mais sobre o passado do personagem aí na próxima temporada. Sobre a senhora Samantha, cara, é a personagem que definitivamente a Sam mudou. Ela tá completamente diferente das outras temporadas assim, e a Samantha, eu me arrisco a dizer que é a personagem que mais quer ganhar o torneio, sabe? Ela só pensa nisso, ela fica maluca com isso e realmente ela vai atrás, ela quer treinar, ela vai atrás mesmo de aprender todas as técnicas possíveis. A Samantha, ela surpreende muito nessa temporada, e lembra quando eu falei pra vocês em vídeos anteriores que a Sam, ela poderia ser uma das maiores lutadoras de Cobra Kai? Eu acho que essa temporada mostrou ainda mais isso que eu falei pra vocês. Afinal de contas, ela foi treinada pelo Sr. Miyagi, pelo Daniel,
tá? E agora nessa temporada nós temos o Johnny também. Então a Sam, cara, essa bichinha tá com sangue nos olhos, viu? Ela começa a enfrentar todo mundo mesmo, não abaixa a cabeça pra absolutamente ninguém. E eu sei que muita gente vai ficar com raiva dela nessa temporada, porque ela dá uma certa cutucada ali com a Tori, sabe? Ela tem umas coisinhas assim. E a Sam, ela também tem um grande questionamento sobre fazer aquilo que ela quer fazer e não aquilo que o Daniel quer que ela faça, sabe? A série mostra bastante o quanto essa pressão que o Daniel coloca em cima dela acaba meio que a prejudicando, ela não consegue encontrar muito a sua personalidade, mas eu acredito que depois de tudo que aconteceu nessa temporada, ela vai sim se encontrar. Na verdade, eu acho que ela já até se encontrou, tá? A relação dela com o Miguel, assim, pra mim não tá nada demais, assim, os dois estão namorando ali, então a gente tem esses momentos, de fato, do Miguel indo jantar na casa do Daniel ali pra ficar com a Samantha, os dois estão fofinhos, os dois têm algumas pequenas discussões aí, mas a gente vê que, de fato, eles se gostam bastante, assim, nada demais em relação a isso, porque, de fato, a Samantha, ela tava muito focada em ganhar o torneio. Em relação aos outros personagens, é bem complicado falar sobre todos eles, assim, sem spoilers, sabe? Porque tem alguns personagens que qualquer coisa que eu falar vai ser um spoiler. Mas eu acho que essa temporada eles conseguiram humanizar bastante algumas pessoas, como, por exemplo, a Tori. Se eu não gostava dela, eu não me lembro, tá? Ela tá bem diferente nessa temporada, em alguns momentos nem parecia a Tori que a gente conheceu antigamente, mas a gente tem algumas justificativas por ela estar assim, sabe? Eu imaginava que essa temporada ia falar bastante sobre o passado dela, sobre a mãe dela e tudo mais, e até acaba tocando no assunto, mas honestamente nada demais. Eu acho que a Tori, ela precisava ter mais destaque, mas eu acho que a quinta temporada vai ser a temporada que a Tori mais vai ter destaque, porque... Ai, como falar isso sem dar spoiler? Mas o final da quarta temporada deixou meio que um gancho em relação à história dela, então a Tori certamente vai ter que tomar uma grande decisão, se não a maior decisão aí para a próxima temporada. E se você estava esperando a redenção do Falcão, veio aí. Sim, finalmente veio aí, né? A gente entrou nesse questionamento depois do final da terceira temporada, quando ele acaba trocando de lado e acaba defendendo o Dimitri ali e lutando junto com ele, né? Só que muitos ficaram se questionando, será que ele realmente vai mudar 100%? Ou será que ele ainda vai ser o valentão, sabe? E o Falcão, ele tem uma das minhas histórias preferidas dessa temporada, com certeza. Mas assim, se você é fã do personagem e gosta de ver ele o tempo todo, eu preciso avisar que o Falcão, ele não aparece tanto assim, tá? Eu fiquei com essa vontade de ver mais a respeito dele. Ele tem uma das histórias mais importantes, na minha opinião, dessa temporada, mas a própria série não mostrou isso direito. Só que assim, o Falcão, ele aparece em momentos específicos e em momentos importantes nessa temporada, assim, na maioria das vezes, tá? Só que assim, no final das contas, vai valer a pena. Quando chegar no último episódio, você vai falar, puta merda, que história, que da hora. Eu acho que essa temporada mostrou o quanto o Falcão tem uma das histórias mais intensas, né, de Cobra Kai. Vindo daquele garoto que sofria bullying, daquele garoto que não tinha muitos amigos, pra aquele garoto que se tornou o Falcão, deixou de ser o Eli, e aí começou a ser o valentão, aquele cara que pratica bullying e faz muitas coisas questionáveis, e aí agora a gente vê ele se tornando não posso falar, né? Aí você vai ter que assistir a quarta temporada pra ver o que vai acontecer com esse personagem, mas eu posso dizer que vai surpreender muita gente. Algumas teorias estavam certas, outras estavam completamente erradas. Eu já fiz uma teoria sobre o Falcão aqui há bastante tempo, e aconteceu um pouquinho da forma que eu tinha falado e eu me arrepiei muito. Mas como eu disse pra vocês já no começo desse vídeo, uma das coisas que eu mais gostei foi de fato a série ter voltado com a amizade do Falcão e do Dimitri, sabe? Eu gosto muito desses dois juntos, eles são engraçados juntos, eles têm uma boa dinâmica e eu fiquei bem feliz, assim, do Dimitri ter de fato perdoado o Falcão de todo o coração. Essa temporada mostrou muito isso, que de fato eles são irmãos binários, né? E que a pessoa que mais ama o Falcão nessa série é o Dimitri. Só
que não vai ser tão simples assim, tá? Porque o Falcão ainda vai sofrer as suas consequências. Alguns personagens ainda terão uma certa dificuldade de perdoar ele ali no começo pelas coisas que ele fez. E o Cobra Kai também vai ficar com raiva pelo fato dele ter trocado de lado. Então a gente vai ter aí umas consequências em relação a ele ter feito o que fez no final da terceira temporada. Sobre o Senhor Robbie, que é um personagem que provavelmente vocês querem saber, né? Eu sei que a galera é muito dividida. Eu particularmente amo o personagem, eu entendo toda a trajetória dele. Eu também acho que o Robbie, assim como o Falcão, assim como o Miguel, tem histórias extremamente intensas. A gente vê os personagens em fases boas, em fases ruins. A gente também tem aquela fase do Miguel, que ele queria bater mesmo, tipo, eu sou o Cobra Kai, e depois ele vendo, pô, não é bem assim, sabe? Então é muito legal que a série vai fazendo isso com os personagens, mostrando que ninguém é perfeito. Mas o Robbie também é um dos personagens que mais está com sede de ganhar esse torneio. Agora que ele faz parte do Cobra Kai, é muito perceptível o quanto ele evoluiu na luta, ele tá lutando pra cacete. E o Robbie, assim, ele tá mandão, ele tá mais seguro de si, ao mesmo tempo tá inseguro. Porém, eu tinha falado pra vocês no meu vídeo analisando o trailer, se você ainda não viu, corre que ainda dá tempo, clique nos cards, mas eu acabei comentando com vocês que o Robbie, ele não tá do lado do Cobra Kai, nem do Daniel, nem do Johnny, nem de ninguém, né? Ele só está no Cobra Kai mesmo porque é bom pra ele no momento, mas ele não tá nem aí pro Chris, ele não tá nem aí pro Silver, não tá nem aí pra ninguém. Everybody thinks their way is the only way. E o que eu posso dizer é que o Robbie, ele está do lado do Robbie, e ponto final. Mas a trajetória do personagem é muito interessante também nessa temporada, assim, com certeza, principalmente quando você vai lembrando de tudo que aconteceu com ele desde a primeira temporada até chegar nesse momento, você vai tendo uma percepção diferente, você vai entendendo melhor. Então, por isso que eu não consigo odiar o Robbie, sabe? É como se eu conhecesse ele, é como, sei lá, se eu tivesse dentro da cabeça do garoto mesmo, sabe? Sabendo que ele tá de fato passando por uma fase ruim, ele tá se sentindo sozinho, ele tá magoado, ele quer se vingar das pessoas que meio que fizeram mal e abandonaram ele e tal. Ele não tá raciocinando direito, realmente parecendo muito com o Daniel lá no terceiro Karate Kid. A gente consegue fazer esse paralelo. E o Kenny, esse novo personagem aí, né, que vocês já viram no trailer também, ele apareceu pouquinho, mas ele tem uma grande importância pra história do Robbie, sabe? No final, tudo vai fazer sentido pra vocês, gente. Eu gostei bastante do final do Robbie nessa temporada e eu tô muito empolgada pra ver o que ele vai fazer na quinta temporada. Gente, essa quarta temporada, cara, eu sinto que ela foi uma grande abertura pra quinta temporada de fato, que com certeza vai ser muito mais pesada, e eu arrisco a dizer que a quinta temporada pode ser a melhor temporada de Cobra Kai até agora, sabe? Eu sinto que de fato eles estavam querendo colocar personagens e estabelecer algumas relações que a gente já conhecia ou não, novas relações, enfim, deixar tudo certinho, colocar o negócio ali sendo mais perigoso, sendo mais surreal e mais não sei o que, pra quinta temporada ser, assim, surreal de boa. Mas o Kenny, esse novo personagem, eu confesso que eu achei ele, assim, extremamente chato. Nossa, que garoto chato, pelo amor de Deus, assim, ele aparecia e falava, ai, menino, tá, ele é meio sonso, ele é meio falso, na minha opinião, assim, e tal, mas a história dele também é muito importante pra essa temporada, então é bem legal que Cobra Kai consegue fazer esse tipo de coisa, da gente, às vezes, não gostar de determinado personagem, mas não querer que ele saia, por exemplo, porque a gente sabe a importância que ele tem pra história, saca? Por exemplo, o Chris e o Silver. Eu odeio esses velhos com todas as minhas forças, mas eu não queria que eles saíssem da série, não, meus queridos. Eu quero que eles continuem mesmo, porque eles fazem ali as merda e tudo, e movimenta a história, entende? Se não fosse esses velhos aí, não tinha história, porque o Daniel e o Johnny iam lutar contra quem? Né? Outro personagem que ganha uma história finalmente nessa temporada é o Anthony LaRusso. Gente, finalmente o Cobra Kai lembrou que o Daniel não tem somente a Samantha de filha, olha só. Com isso, a gente vai conhecer um pouquinho melhor do Anthony, mas eu também sinto que foi só um gostinho pra quinta temporada, olha só que loucura. A gente consegue entender um pouquinho melhor
por que que ele não se interessa tanto assim pelo karatê, por que que ele faz algumas coisas e outras coisas ficam muito no ar, e eu acho que o que aconteceu nessa temporada também foi bem importante pro Daniel dar mais atenção pro filho dele. Eles falam bastante sobre o Daniel meio que dar mais atenção pra Samantha do que pro Anthony e tudo mais, porém, ele é um personagem interessante, mas assim, não é o melhor personagem de Cobra Kai, não é isso, mas eu acho que ele pode ser também um personagem, assim, incrível. Bom, o que eu posso dizer também pra vocês é que a gente fez várias teorias aí, desde a terceira temporada até agora, algumas teorias estavam certíssimas, outras teorias, assim, a gente foi muito longe e tal, então a gente tem também algumas reviravoltas tristes, reviravoltas felizes, coisas que eu fiquei assim... chocada, sabe, de levantar da cama e falar: o quê? Por que isso tá acontecendo? Essa foi a minha reação, tal. É bem interessante, até mesmo teorias que a gente já imaginava, mesmo assim surpreende, sabe? Cobra Kai é uma série que faz eu ter alguns sentimentos assim que eu não sei explicar pra vocês. As histórias que eu mais gostei nessa temporada, eu acho que foi a história do Miguel, do Rob, da Samantha e do Falcão. Eu acho que é isso, tá? Eu gostei de todas as histórias, na verdade, tá? Aqui eu achei mais ou menos mesmo, foi desse garoto Kenny, porque ele é meio chatão, mas é importante mesmo assim. E sobre o Silver, que eu quase ia esquecendo de falar desse velho infeliz, a história dele também me surpreendeu, tá? Principalmente no começo e no final. A forma que ele chega na série não foi da forma que eu imaginava. Sim, nós temos o John Kreese ligando pra ele, indo atrás dele, mas a reação dele não foi da forma que eu imaginava. Então a gente vai vendo esse certo desenvolvimento do Silver nessa temporada e comprovando aquilo que eu já falei pra vocês várias vezes. O Terry Silver, ele é muito, mas muito pior do que o John Kreese. Se preparem. O John Kreese, ele tem uma história também interessante nessa temporada e o final dele me deixou assim de boca aberta, de verdade, assim, eu não imaginava o final do John Kreese nessa temporada e também não vi ninguém teorizando a respeito disso. Algumas teorias assim, tipo, que dá a entender que vai acontecer isso, mas nada 100%, saca? A gente vê que o Daniel, ele perde muita linha quando o Terry Silver aparece, né? Nós vimos isso no trailer, eu até brinquei com vocês que o Daniel ficou todo cagado quando ele viu o Silver, então a gente consegue ver o quanto esse cara afetou o Daniel e continua afetando, porque a partir do momento que o Daniel vê que o Terry Silver também tá envolvido com o Cobra Kai, aí, cara, ele não quer ouvir mais ninguém, ele quer ganhar a todo custo, ele fala, não, meu jeito é o jeito certo, tudo, a gente tem que fazer de tudo pra ganhar, pelo amor de Deus. O Daniel, ele só falta chorar, assim, de desespero mesmo, e aí ele começa até mesmo se preocupar com o Rob, de acontecer com o Rob a mesma coisa que aconteceu com ele lá em Karate Kid 3, então isso é bem interessante também. Sobre o torneio, cara, é bem complicado, porque eu não posso falar muito com vocês a respeito do torneio, não sei se vocês sabem, mas eu preciso afirmar aqui que algumas coisas a senhora Netflix manda pra gente, uma lista de coisas que a gente não pode revelar, assim, de jeito nenhum, coisas que a gente não pode falar, então eu falo o que eu posso, né? Mas o que eu posso dizer sobre o torneio é que é muito tenso, é muito intenso, e de fato, no meio ali, você sempre vai achando que alguém vai ganhar, sabe? Não dá pra saber 100% de certeza quem vai ganhar. Como a gente já viu no trailer, não é nada demais, nós temos algumas mudanças, sim, com as regras, com as normas do torneio, mas coisas que a galera aí já tinha teorizado também, e algumas coisas assim, honestamente, que nada demais, porém tudo demais, porque acaba mudando completamente a trajetória aí desse tal torneio, né? E na minha opinião, tá, talvez você tenha uma percepção diferente ao assistir, eu acho que valeu a pena a gente ter uma quantidade de lutas menores no decorrer da temporada pra chegar no torneio, ser um banho de sangue, ser uma coisa tipo ou assim, que deixa a gente sem ar, que deixa a gente, meu Deus, e agora quem vai ganhar, o que vai acontecer, e essa luta, e é bem legal que a gente vai vendo o quanto esse treinamento, essas técnicas aí, cada um aprendendo a técnica do outro, vira uma bagunça, cara, porque não somente o Presas de Águia e o Miyagi-Do, que meio que treinaram juntos, e aí um conhece a técnica do outro, mas a gente também tem o Cobra Kai, que aprendeu as técnicas do Miyagi-Do graças
graças ao Robbie. Então isso também vai gerar uma certa treta no torneio, sabe? Sobre quem vai ganhar também não posso falar, obviamente, não posso dar nenhuma pista. Ai, meu Deus, calma. Não posso falar nada, tá? Então vamos deixar pra gente conversar melhor sobre o... no vídeo com spoilers. Tô até nervosa, gente, socorro, pelo amor de Deus, eu queria falar tudo, mas eu não posso! Pelo amor de Deus, mas eu posso dizer que valeu a pena, tá? Eu acho que algumas pessoas não vão gostar tanto assim dessa temporada, mas ao mesmo tempo vão gostar, mas eu sou suspeita pra falar porque eu sou muito fã e eu acho que de fato tem esse bagulho de lutas internas, tem essa mistura, tem o karatê. O final da série, assim, dessa temporada, no caso, deixou uma ponta solta gigantesca pra próxima temporada, com possibilidades, com várias teorias. Cobra Kai sempre tem esse final meio uau, e agora? E nessa temporada não foi diferente, tá? A gente tem algumas aparições sim nessa temporada, que eu não posso falar quem, mas a gente tem pessoas que talvez você não imaginava e pessoas que talvez você já imaginava, só vou falar isso, tá? Mas eu vou ficando por aqui porque eu sinto que eu já tô quase soltando um spoiler aqui, tá? Se você gosta de Cobra Kai, esse canal aqui é pra você, tá bom? Porque vai ter muito vídeo dessa série aqui, já teve muito vídeo dessa série, eu vou continuar falando de Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai, porque essa série é perfeita, icônica, maravilhosa, essa temporada, ó, belezinha! Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!